mim, assim, em primeiro lugar, um grande amigo, tá? Entre trancos e barrancos, porque o Davi, a gente sempre falava, ele é aquele assim, ou a gente amava e odiava. E eu acho que quem está aqui na mesa, nós resolvemos amá-lo. Então a gente amava e embarcava nas aventuras dele, nas loucuras deles, entendeu? E se eu assumi o lugar dele aqui, ele ainda estava aqui, ele só faleceu 2 anos depois que eu estava aqui, no lugar dele, e assim, me deu um apoio. Eu ia na casa dele, ele falava, amigo, é assim, assim, eu tô contente que foi você, eu saí porque quis, entendeu? Então, além de um grande amigo, um grande profissional, e ele me deixou isso, que até hoje. As meninas me chamam, é show, a minha vida não é palco, é camarim, eu gosto do camarim, entendeu? Fazer como ele fazia, vestir as bonecas, entendeu? Costurar ali no corpo, já, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos fazer tal música, é isso, aquilo. Então, isso tudo foi dele. Entendeu? Como o pessoal fala, até muitas meninas falam, tem muita gente que é marcador de show e fala que é diretor artístico. Pega o CD da bicha, leva lá. Não, não é isso. Não. Entendeu? E eu não me sinto assim, porque eu tô ali, a minha maletinha tá do lado. Eu costuro ali, caiu um botão. Ah, caiu um zíper, vamos costurar. Isso tudo veio dele, que eu ficava encantado com ele. Cheguei a ser vizinho, morar porta a porta com ele, entendeu? O pessoal, você é louco. 2 anos e nunca discutimos, nunca nada. Tinha os trancos e barrancos, mas... Quem não teve, né? Entendeu? É isso. Para mim, o Davi era assim, era um gênio mesmo da noite. Porque onde que ele punha a mão, verdade, virava ouro. Eu falo que o Davi era um descobridor de talentos. Ele brincava de boneca, literalmente. Por exemplo, eu vi você nascer. O encantamento dele de te produzir, de projetar o figurino, de escolher o cabelo, de escolher a maquiagem. Né? Ai, Preta, você tá linda, Preta. Ai, adorei. Age, age. Ele falava. E pra mim, quando ele amava um figurino, ele queria a roupa pra ele. Eu tinha que tomar muito cuidado de trazer 2 que uma eu deixava. Ele queria a roupa. Né? Não sei se era pra pôr no museu de Mickey, no museu Davi Marques. Mas o Davi, ele era encantador, ele era, pra mim, descobridor de talentos. E ele é visionário. Ele via uma menina ali, lá na pista, dançando, batendo cabelo, dublando. Ele já rodeava. Dali 2 semanas, aquela menina que estava lá na pista, dando pinta, estava no palco como a estrela do momento. Então, não é? Sim. Foi assim com você? Foi. Onde ele colocava a mão, não eram todas que tinham privilégio, foram pouquíssimas, foi escolhida dele mesmo, e acho que a rivalidade da noite, de quem teve essa proteção e essa indicação e direcionamento do Davi, acho que carregou um pouco isso da história dele. Então, eu sofri muito na pele, muito preconceito, eu ia em balada que eu apanhava, eu chegava, as pessoas já me batiam só por ser filha do Davi e carregar o sobrenome dele. Só que foi uma escolha minha. A partir do momento que ele acreditou no meu trabalho e me apadrinhou, eu falei, não, eu vou honrar esse nome como ele tem que ser honrado. Então, as pessoas começaram a me conhecer, eu, Júlia, e falar, nossa, mas como você é diferente, mas é assim, ele só é meu padrinho, ele não é meu pai e minha mãe de verdade. E assim, ele tem as histórias confusas dele, porque ele é muito perfeito. E quem trabalha na noite é um pouco preguiçoso, não todo mundo. Mas assim, ele não suportava que chegasse atrasado, que o figurino tivesse faltando um botão, que ele não supervisionasse tudo antes de subir no palco, tudo tinha que passar por ele, a cabeça, o sapato, tudo ele tinha que coordenar e falar, tá ótimo, pode subir. Então, assim, ele tinha esse cuidado, mas não por chatice. As pessoas que não o conheciam imaginavam isso dele. Mas ele queria que a coisa funcionasse, que desse certo. Para ele, o show tinha que ser impecável. Assim, uma meia, né, Juliana? É. Já pegamos assim, a drag subindo a escada e ele vê que a meia calça estava desfiada. Ele chamava. Falta 10 minutos, dá tempo de você trocar. Ele tirava uma meia calça da bolsa dele e falava, você não vai subir com essa meia desfiada no palco. Se ele não tinha a meia, ele dava um jeito. Ele tirava, passava um molho, ele falava, com essa meia desfiada, você não vai jogava subir. Um tulho, amarrava a bicha e soltava. Ele era uma coisa bem Elisa Mascaro, né? Que a Elisa também não deixava subir com a meia desfiada. Uma vez eu comentei, nossa, você leu meu pensamento. Um dia eu estava contando para ele como era trabalhar com a Elisa. Eu falei, a Elisa não admitia um sapato ralado, um salto sem o saltinho e a meia desfiada. Não entrava no palco. E eu comecei a contar isso para ele. Quando eu falei isso para ele, ele olhou para algumas no camarim e falou, não tô te falando? Tô te falando? Você tem que ser igual às melhores e não a pior. Eu fui assim, eu tinha arrumado amizade quando a Vi foi na Plátano, que era uma boate que tinha em frente, chamava Plátano Azul, e eu já não conhecia ele, mas
Eu acho que primeiro ele trabalhava no chalé e uma vez eu cheguei e ele me mediu de cima e embaixo, tipo assim, sabe? Ele conversando com a Vera, ele já me olhou e eu achava que ele era o dono. Ele dava risada que eu achava que ele era o dono do chalé. Depois que eu arrumei amizade com ele, ele falou, quem diria eu? E ele não lembrava disso. Aí quando foi um dia eu tinha amizade com a Nopen, a finada Nopen, e tinha umas redes que a gente deitava assim aqui na sacada da boate. Durante a boate, todo mundo deitado na rede, eu estava deitado com a Nopen, e a Nopen falou, Davi, vem aqui que eu vou te apresentar meus amigos, que sou eu e o Edu, que na época nós éramos namorados. Aí ali já começou. Ele, que luxo e tal. Aí no dia ele já falou, vai na minha casa essa semana, vou fazer um bolinho para vocês. E aí começou. Entendeu? E era muito ciumento, muito. Porque aí ele falava pra Tayane e Miyake, vocês têm que conhecer meu amigo, têm que conhecer meus amigos. E nós conhecemos a Tayane, nós ficamos mais íntimos da Tayane do que dele. Ele queria morrer. Ele falava, mas calma, é tua cara, eu te apresento os meninos vivem mais na sua casa do que na minha, entendeu? Então, meu primeiro contato com ele foi isso. E aí eu já tinha esse negócio que eu gostava de show, e comecei na casa dele, filho, e ele tinha um escritório que ele trabalhava lá no centro de Santos, na Rangel Pestana. Não era um escritório, era um ateliê. O escritório era da oficina do irmão dele, ele só tirava nota fiscal, mas o resto era bordando. O meu foi algo meio mágico, assim. Eu apresentava o show da Nosso Mundo às 8h30, todos os domingos. Daí um menino daqui de Santos, o Jorge Portela, estava fazendo aniversário. E ele chamou uma artista tal para vir no aniversário dele, e ela não pôde no dia. Ela foi lá para falar que não ia descer. Eu tinha acabado de sair do palco, me secando, assim, me colocando. Ele falou, Gi, eu ia me desmontar. Ele falou, não, vamos. Você já fez show em Santos? Falei, nunca. Então você vai fazer agora, é onde a Lenca trabalha. E eu adorava a Lenca Saad. Onde ela ia em São Paulo, eu seguia a Lenca. Amava, me divertia demais. Ganhava meu fim de semana vendo a Lenca, que era uma artista daqui. Maravilhosa. Sim. Daí, quando eu tô lá no camarim, o Davi veio. Quando o Davi, esse aqui é o menino que o menino que eu close, o Davi nem olhou para mim, nem me deu confiança. Ela falou, olhou pro meu pé, olhou para minha roupinha sofrida, comer de carreira, olhou minha peruquinha meia torta, ela não deu atenção para mim. Falei, que bicha velha chata. Pensei com meus botões, né? Daí, no final do espetáculo, falei, gente, muito obrigado, estou muito feliz, realizei meu sonho de estar aqui. Rápida. Realizando meu sonho de conhecer o Davi Marques. Domingo que vem você pode voltar? Daí pronto, eu fiquei amigo e ele era ciumento mesmo. Porque ele me brindava. Né? Era o meu começo, assim, de... Ele que me deu o microfone na mão e ele falou pra Lenca assim, ela é boa pra conversar, ela é famosa lá em São Paulo, dá o microfone pra ela, porque lá em São Paulo ela não pode ser apresentadora. E lá no fundo, ele falou assim no camarim pra Lenca, Lenca, faz uma piada e pede pra Jimmy contar uma piada. Eu escutei, meu show foi todo errado. Falei, meu Deus, eu vou pegar no microfone. No depois, não, eu fiquei apavorado. Eu nunca peguei no microfone pra falar boa noite pro povo, contar uma piada. Falei, a Davi é ai, que bicha filha da puta. Daí fiz o show toda cagada, toda errada. Daí acabou, a Lenca veio, conversou comigo e tal, não sei o quê. Daí eu já comecei a contar, a Lenca contar uma piada, eu contava uma. E no meio da minha música, você sabe o que ele mandou a Lenca fazer? Eu tava dublando uma música. La la la, I love you baby. A Lenca entrou com o microfone e fez assim, Transamérica, a número 1. Como se a música fosse da rádio. Ela entrou com o rádio na mão. A boate veio abaixo. Daí eu fazia show, a Lenca me xoxava e a gente brincava no final. Nasceu a Jimmy apresentadora. Eu conheci o Davi em 2000. Não, em 2000 eu ganhei um concurso. Foi em 99. E eu estava em cartaz com uma peça. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio de ator de Santos. E a Jimmy estava apresentando na boate. E ele falou, traz o teu troféu que a Jimmy vai falar de você no palco. Eu tinha acabado de ganhar o concurso fazia 15 dias. Que foi um concurso dele, da Oxy. Não, da Camaleão. Camaleão 2000. Camaleão em 2000, de Novos Talentos. E eu ganhei o concurso. E ali ele me apadrinhou. 15 dias depois ele trouxe a Jimmy para apresentar o show e falou, traz o teu troféu que a Jimmy vocês vão se apresentar, eu vou apresentar você para a Jimmy. Foi quando eu conheci a Jimmy. E a Jimmy me chamou no palco, falou do troféu, falou da história do contexto, né, da peça. Foi do jeitinho que a Jimmy comentou. Eu estava na pista dançando com um primo meu, na balada. Jamais imaginaria fazer show. E ele ficou de olho de cima do canto. Ele fazia. Ele ficou de olho. Daí ele veio, perguntou para o meu primo, que
porque, e se eu já fazia show? Eu falei, não, ele gosta, ele adora, ele tem, o talento dele é esse, de imitar as drag queens de São Paulo. E eu sabia imitar todas elas. E daí aquilo ele ficou assim, nossa, mas você tem que fazer show, você tem que ter uma identidade sua, você topa? Eu falei, não sei, Davi. Eu sou ator, eu sou do teatro, eu não sei se eu sou da noite. Não, mas você vai descobrir sendo, você tem que ser. Descobriu uma mulher que tem dentro de você. Foi. E daí ele com o meu primo já foi na loja, comprou tecido, comprou pedra, comprou não sei o quê, e passou em casa e falou, desce que eu preciso falar com você. Desci, ele me enfiou dentro do carro, já estava indo para costureira, foi assim que começou a minha vida. Na marra, na força Foi da empurrada. marra. Foi empurrada. Participei da primeira eliminatória, ganhei, da segunda ganhei, fui para a final, ganhei e não parei mais. E dali o Davi já me grudou. E que engraçado, as que não gostavam dele aqui amavam o Davi em São Paulo. Em São Paulo. Porque ele era referência. Sim. Né? Então, fazer show no Chalé ou qualquer outra boate que Litoral. ele dirigia, os shows, era sinônimo de que era sucesso, a boate lotava, que ia dar certo, que você ia voltar. Porque se ele não gostava, ele já ligava pra gente, a bicha é o doce, a bicha é o A ó, bicha é o ó. a Ela viada fazia é o isso ó. mesmo. Não é? Era assim, Boy ou não era era? só pra ele. Dançava na boate dele, não poderia dançar em outras. Tinha. Ah, é? Não. Dançava na Santa Mix, tá Ela na já ela fazia isso geladeira, com a gente. 3 meses. Ela fazia na isso com a Liquid Love, gente. não. Aí eu ainda falava, Davi, mas eles não têm carteira assinada. Não interessa, eu ponho todo sábado, é exclusivo meu, eles não podem dançar. Eu falei, meu, você é louco. É, e ele tinha uma Ela mania fazia de isso falar com a gente. Ele Ele falava fazia assim as também. drags, é a mesma Você vai coisa. fazer show aonde? Lá você vai ser o famoso quem? Quem é você na noite? Quem é você? É, ele falava, lembra? Tinha um ciúmes profundo e a minha primeira grande discussão com o Davi, a segunda, aliás, a primeira foi por conta de cachê. Ah, é? Eu era revolucionária. Hum. Porque, assim, as meninas falavam que ele só me chamava. É só a Júlia, é só a Júlia, é só a Júlia. E eu brigava para que todas participassem, para que eles vão Lógico. fazer esse show montado, Uhum. para que todas tivessem espaço e que um dia eu pudesse estar na porta e a outra no palco. E assim a gente revezava o carnaval, era incrível do Davi. Todo mundo queria fazer carnaval com o Davi. Nossa, Era uma loucura, porque a gente trabalhava muito às 5 noites, mas assim, era incrível Só também. não podia chegar mais cedo. É. Ele colocava a gente pra pregar as coisas. Ah, você lembra? E ele não era de elogiar. É. Ele Não. não elogiava. Ele via você fazer o show, você perguntava, aí ele fazia aquela carinha dele assim, mas a gente descobria que ele gostou porque aí não dava uma semana, 15 dias, ele chamava aquela pessoa. Chamava de novo. Ah, repete aquele número pra mim. Era o jeito ele dele esperava elogiar. as pessoas comentarem o Comentar show pra pra ele, ele. o termômetro era o público. Ele soltava e ficava ali no canto pra ver o comentário das pessoas. E quando ele queria que você fizesse uma música que você nunca ouviu na vida, Nossa, ele Aconteceu cantarolava, muitas vezes. A ele Rafaela cantarolava bateu essa música na orelha da muito. gente, uma semana cantando aquela música. Joie Serena. Não vou fazer música francesa, Davi. Daí ele me atormentando até eu fazer a música francesa. Que bicha chata. E é Mas uma amava, coisa. Vencia pelo cansaço. E foi uma coisa que eu puxei dele. Porque essa aí Não, eles não falam. olha Ela fala, o que gente, que- a gente o que nem pede, a gente Olha faz. o Eu que, falei, que ele, vamos fazer, ele me fez mas fazer dele. Elis Regina no chalé. Meu Deus. Foi o pior show da minha vida. Ainda bem que ninguém gravou. A Nopem Não fez tinha, a não Malha tinha. Rodrigues. Graças naquela a Deus. A Nopem fez a Malha Ah. Rodrigues, gente. Fez. E ela não Eu fiz a queria, Bela e não a Fera e queria. beijei ele na boca. Coragem. Tenho fotos. Ela não queria, ela entrou revoltada no palco, aí ele foi lá no canto, a Nopem começou a Malha Rodrigues, ô, tirurilurilo, a boate abaixo, aí ele, tá vendo? Tá vendo? Não acredita, eu sou velha, né? Depois da velha sou eu, olha aí o público. ó. Agora eu vou cortar vocês, porque eu também tenho que falar Isso. como eu conheci aquela véia safada. Vamos lá. O primeiro contato que eu tive com o Davi foi no Chalé Privé. Só que existia aquela rixa, o pessoal do Davi e o pessoal da Babu. E eu era do pessoal do Babu. Aí ela já me olhava torto. Quando eu chegava com a Babu, a turma da Babu, enfim. E ele sempre lá no cantinho do palco, ele olhava assim, olhava dos pés à cabeça. Aí, quando inaugurou a Camaleão, final de 99, era o do Henrique e do Eduardo, né? O Henrique me fez um convite. Eu falei, vem aqui fazer uma abertura de pista para mim. A Davi já estava trabalhando na Camaleão. E eu fui à parte com o Henrique. Quando eu cheguei no camarim, tem até uma foto do dia que tá o Ney e o Marcelo. A Davi chegou, ela abriu a porta do camarim, que é aquelas portas de sanfonada, né? Aí ele olhou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o Henrique me chamou para fazer a abertura. Ela já saiu louca. Batendo Porque as passou tamancas. por cima. Acho que ela- Na hora ali Aí- no escritório. Aí veio o Henrique. O Davi não gostou porque eu chamei você, mas você vai fazer sim. Fiz a primeira abertura de pista, eu já fazia show, já tinha ganho alguns prêmios, eu já tinha ido participar com alguns concursos em São Paulo, Academia até.
A partir daquele dia, ele começou a me engolir. Ele não tinha apreço por mim. Ele, vou começar... tem que dar uma melhoradinha no modelo. Você precisa fazer isso. E até eu conquistar o Davi, teve um processo. Que ele me chamou para mim na casa dele. Olha, tem isso daqui, você pode usar, você pode fazer. Você vai fazer a abertura de pista, tem esses retalhos de jeans, você vai fazer um corselê. Ela me inventou de fazer um corselê jeans e fez eu encher de botão colorido. Um por um, eu fiz aquela Ele rodava os brechó para pegar botões antigos ainda, eu lembro disso. Aí eu fui agradando ele dessa forma, quer dizer, fui conquistando ele dessa forma, né? Ele adorava a curiosidade, as coisas novas que estavam acontecendo com a gente. Começou a ter no Domingão do Faustão as dicas de drag. Jimmy Kier, Paulette Pink, Divina Núbia e Verônica. E daí ele colocou um dia eu cheguei para fazer show no domingo, a gente tava passando no Fantástico, ele tava pondo uma faixa, as drags do Faustão. Fez fila até a Ponte Pêncil de gente para entrar na boate. Só chegou eu, não veio as drags. Era só eu que estava agendada, mas esse povo quis matar o Davi. Eu falei, Davi, você é louco colocar as drags do Faustão? A gente nem é contratada. Ele falava. Né? Ele falava, as drags do Faustão vão estar no chalé. O povo falava, no chalé? Vou lá ver, né? Nossa, quando você foi pro Big Brother, meu Deus. Ele foi. E a mágoa dele, imagina, eu desesperado, você sabe disso, Não. Paty? A mágoa dele, ele ficou de mal de mim 2 meses. Imagina, eu tava dentro do Big Brother, daí vai minha mãe, minhas sobrinhas, eu quero ver minha família. Daí foi metade de Santos subiu. Meu Deus. Foi os donos da The Club. Sim. Foi fizeram todo uma mundo. caravana e E subiu. eu reconheci o Silvio. E ele tava com a cabeça aqui na minha mãe. Falei, mãe, você tá bem? Ai, que saudade. O Silvio da boate. E não falou dele. Eu não falei Do do Davi. Davi. Eu não vi. Imagina, a minha Aquela emoção loucura, de ver a acabou de família. sair da casa. O Davi ficou 2 meses de mal de mim. Fala, Ah, Davi, ficava. você tá bem? Obrigado. Que ele bordou uma camiseta pra mim do The Club Foi. de lantejola, não podia ter nome de nada. Então eu falei, borda em cima o nome, que não pode ter nome. Eu já sabia, né, que a gente ia entrar. Eu falei, Davi, não conte pra ninguém, mas eu tô selecionado pro BBB. Ele contou pra onde ele passou, ele contou. Nossa, ele ligava pra gente. Ele me dava e aí- mensagem. Aí, o dia que você entrou, quando vocês entram, eu nunca me esqueço, tem uma prova do BBB, no dia que vocês entram. E você estava nessa prova, e no final, que já estava terminando, aí você estava na prova, você falava assim, socorro, aí você gritou, Davi, age! Age! Pra quê? Ela quase Ele ficou a surta no semana sofá. inteira, você viu? Ela falou meu nome na Rede Globo. Ele na fez, Rosário. ele fez Gente, uma foi a camiseta semana. da viagem. Ele fez uma Sei. camiseta. Em 96 para 97 eu conheci o Davi. Então, muita coisa assim, como a gente se tornou muito amigo, ele contava muitas histórias, a gente gostava, entendeu? Das histórias. Então, assim, eu sei assim, ele foi muito importante porque ele falava mesmo, a matinê da Nostro Mundo, quem criou foi o Davi. Não existia, ele trabalhou acho que 15 ou 18 anos na Nostro, então ele implantou. Aí o povo falava assim, mas tá louco, uma boate durante o dia? Ele falou, não, eu quero uma boate que abre 6 horas da tarde no domingo. E deu super certo. Deu super certo. Que foi super, sabe? Então, assim, ele tinha umas ideias que o povo acatava. E ele trouxe isso pra cá com a E Camarão, pra cá. a domingueira da Ele Camarão. fazia o Miss Santos do Davi, é como o Miss de Juiz de Fora hoje. Ele fazia em quadras de escolas de Uma samba, mega estrutura. assim, uma mega estrutura, e os ingressos acabavam em uma semana e o povo queria. Naquela época não tinha redes sociais, eu vou acompanhar pro YouTube, nada. Entendeu? Então, ele trazia os jurados de São Paulo, o próprio Darby Daniel, Os famosos. a própria afinada Condessa da nossa falava assim, falava na cidade de São Paulo, gente, a estrutura é assim melhor do que a do Miss Brasil de mulher. Verdade. Eu acho de verdade que o Davi ele foi muito importante na cena, na noite. Da noite. Tinha alguns lugares que as pessoas apontavam ele como diretor artístico do chalé. Trabalha lá no chalé privê em Santos. Meio assim com demagogia, né? Ele trabalha ali. Mas daí, alguns lugares que eu fui, está aqui o diretor artístico que revolucionou a Baixada, Sim. enaltecia ele. Sim. Nossa, então ele tinha vergonha. Quando acontecia isso, ele tinha vergonha de subir no palco, né? Ele queria, assim, falar, Sim, agradecer, sim. mas ele ficava
ele se perdia, né? Ela se Mas ele perdia. ficava muito feliz em ser homenageado em Feliz, vida, né? E ele elogiava Davi era- você, porque quando ele estava fazendo os duetos dele, você do canto você já gritava, é a minha diretora artística. Ele não sabia se dublava, né, ou se... Não, a gente tinha uma amizade muito. A gente já teve uns perrengues também, que ele era teimoso. Quem não teve? Quem não teve? Quem não teve? Um dia eu trouxe uma roupa linda. linda, maravilhosa, ele falou assim: não vai entrar, a roupa laranja. Da peruquinha curta Sim. laranja. Você não vai entrar, você tá parecendo um girimum, acabou comigo. Falei, bicho, você sabe quanto custou essa peruca, esse corpete, pra você me chamar de girimum? E eu vou entrar. Daí eu entrei fazendo a música dele. Era Falei, flor, né? deu nome, bicha. Ela A roupa flúor. Tinha essa questão Ele com as odiava roupas. aquela roupa. Ah, lindíssimo. Ele odiava. Que roupa que Marcos, você né? vai usar É, do hoje, Marcos. preta? Aí abria a mala assim, eu sempre repetia É. várias vezes o mesmo modelo. Que roupa você vai usar hoje? Aí eu, não, você não vai fazer isso. Não. Você De não vai usar essa novo? roupa de novo? Vou usar sim, Davi. O cachê tá muito baixo. Você tem que falar lá em cima. Aqui, ó. Pra fazer modelo novo, a gente precisa de um cachê Dinheiro. maior. Aí ele, não acredito. Não, preta, você... Não, é sério, ó. Davi, essa roupa que eu vou usar. Que era um bari de franja de... De canutilho. Não, era franja de couro, daqueles Ah, corinos. sim, franja. Nossa, eu bati aquela roupa, acho que semanas seguidas na The Club. Toda semana que ela... Ai, vou chamar a Paty. Vou chamar a Miau. Eu chegava, ele já vinha, eu queria saber qual era a roupa. Eu, essa. Ele, não acredito. Ele já ligava pra agendar o show e já falava, no final da ligação, ele falava assim, roupa nova, viu, fiada? Ele falava. Falava. Nada de repetir. Ou se não, figurino passa novo. aqui em casa que fulana deixou um modelo. Fulana de São Paulo, vai, por E exemplo. com a gente, ele fazia assim. A Jimmy deixou um modelo. Aí era R$50 que a Jimmy tava Aí, pedindo. Ele com a pedia gente, 100. Ele marcava um cachê tal, mas ele falava assim: traz umas 3, 4 de São Paulo. Falei, você vai pagar o cachê? Não, Mona, você paga, eu vou pagar A passagem. a passagem de volta. A gasolina, Daí você né? pega do pra mim. Você pega do seu cachê e dá vintão pra cada uma. Falei, eu não vou tirar meu cachê pra ficar pagando bicha de São Paulo. Daí ele falava, dá seu jeito, Mona, assim, dá seu jeito. Daí eu, no camarim, falava, vai subir o cachê esse final de semana? Ele falava, não, então eu quero pizza, Coca-Cola pra todo mundo. Dava multa. Traz alguma coisa pra todo mundo. E acabando o show, eu acho que eu quero comer um lanche. Viado, você vai acabar comigo. Aqui não tinha uma senhora de cabelo Tinha, vermelho? a tiazinha. Nossa, ele tinha uma conta imensa ali, ó. Pra pagar pra depois. Tinha mesmo. Não, Tipo, pra ele... pensado. É, do prensado. Vinha alguém de Acabava o São show. Paulo pra ficar na casa dele, ia no Carrefour, chegava com a mão cheia de sacola, pode voltar semana que vem. Enchia a geladeira dele, Ele amava. nossa, era a melhor visita. Coisa pode que a vir gente lá. nem comia. Nem comia. Um dia ele falou pra mim que ia comer tal coisa. Eu falei, compra, bicha, tá boa. Ele é A gente ótimo. comprava as pizzas nos Mas encontros na assim, casa ao mesmo dele. tempo, ele era. A gente fala que ele era ordinário, mas ele tinha um coração, Não. porque assim. Principalmente, elas, meninas, as filhas deles, todas estavam. Todo aniversário ele fazia um figurino novo pra todas. Pra todas. Só que assim, ele Mas fazia. você aprendeu também isso, né? Aprendi. Parabéns. A única diferença minha e dele que é assim, ele levava na costureira, elas tinham que pagar só a costureira. Ele dava o tecido, ele dava a pedra, mas o figurino era dele. Ah, entendi. Eu não, eu já mando fazer, pago a costureira e dou o figurino para elas que eu não tenho onde guardar. E ele gostava de guardar. Entendeu? Eu falo, meninas, levam o figurino é de vocês, façam o que vocês Pode o quiserem. acervo A dele. velha acumuladora. Ela era acumuladora. Gente, era. Aquele guarda-roupa Aí, dela caía aos pedaços de tanta coisa. portanto, e a gente brincava. E ele falava assim, bicha, eu acho que no dia que eu morrer, eu tinha a chave da casa dele. Ele falava assim, só a senhora tem a chave da minha casa. Muitas vão vir atrás da senhora, porque eu vou estar no caixão, elas vão vir atrás dos meus strass. Ele brincava, ele falava, verdade. muitas falam que vem. E, por incrível que pareça, a gente tinha se desentendido. A Júlia sabe disso, que foi devido ao carnaval. Ele viajou, ficou ruim. Lá, ele teve alta, a gente não estava se falando. Aí uma amiga que estava ajudando me chamou e falou, se ele vier, você vai? Eu falei, gente, vai, se for uma rua, já briguei tanta vez com ele e tudo. E ele estava louco para falar comigo. E eu ia buscar ele no aeroporto, só que não deu tempo. Nessa transferência, quando eu transferi ele para ele vir para o hospital, e ele ficou sabendo antes de morrer. Que a Amara falou, o Ney vai comigo. Ai, eu não acredito, jura? Ele falou, o Ney vai no aeroporto buscar você comigo, no carro dele. Então, assim, eu fico em paz que eu sei que antes dele falecer, ele sabia disso, que eu ia voltar a falar com ele. Entendi. E, portanto, eu não fui no velório dele, porque ele sempre falava pra mim uma coisa. Ele tava de mal de tal bicho, de tal travesti, morria, eu falava, você vai no velório? Ele falou, pra quê? Eu não tava falando com ela, eu vou fazer o falso. Então, chorei muito, eu fiz muita oração, e olhei pra cima e falei, amigo, o que você sempre me ensinou, não vou no seu velório. Primeiro, eu quero ver aquele Davi alegre,
É vivo, feliz. Entendeu? E não quero ver aquele Davi ali. Agindo, e eu não vou né? ser falso, Agindo. porque eu não tava Acha, falando com Davi. você. Entendeu? E não pode nem falar muito. Eu acho que a experiência de ter conhecido o Davi, essa nova geração, tem que ter um pouquinho mais de informação, entrar na internet, pesquisar vídeos, tentar. Tinha que ter um livro, né? Estudar. Tinha que ter um livro para saber um pouco da história A do Davi cartilha. Marques. Porque o Davi, ele era muito. Tinha um gênio forte, mas Sim. ele era muito querido, muito amado, ele tinha muito bom gosto, ele abraçava a gente com todo o amor do mundo, porque as pessoas que estão, às vezes, na noite, elas brilham, mas às vezes não tem uma casa para ir, não tem um amigo para conversar. Então o Davi tinha esse lado bom de anjo da guarda dele, de acolher as pessoas do jeito dele, Sim. mas ele acolhia as pessoas. Então eu sempre via o Davi dando aquele abraço, ele cuidando das pessoas. E uma coisa, ser drag queen, ser artista da cena LGBTQIAPN+, não é colocar uma peruca torta na cabeça e entrar no palco e achar que você está arrasando. E ele ensinou a mim, e muita, eu já descolado na noite, mas ele me ensinou muita coisa, que não importa você brilhar da cabeça até o dedão do pé se você não tem carisma. Você tem que ter carisma quando entra no palco. Para mim, uma palavra, o Davi era o único da produção da noite. Eu acho que nunca existiu e para mim não vai existir outro. O melhor diretor, vai ser difícil aparecer uma pessoa que ganhe dele, entendeu? Doa, sim, consequências, mas naquilo que ele fazia, tudo tem um pouquinho dele. A perfeição era dele. A perfeição era dele, não era muito de criar. Mas ele catava um pouquinho dali e ele elaborava melhor do que aquilo que se E apresentou ele ia lá. estar tão feliz de estar sentado nessa mesa Com comendo com a gente, certeza. falando, Só dele. Com certeza. falando dele. Ele amava. E Eu ela, acho e ela já ia estar pronta com o Tupperware dela para levar para ela tomar Ele café em era casa. daquele assim, se ele visse numa boate uma pessoa fazendo um show aqui com a taça, ele falava, que legal, mas ele pensava, se eu for pôr essa taça, vai falar que eu tô copiando. Aí ele arruma um jeito de pôr a taça e a xícara. E vai destacar mais do aquele que ele viu. Então era uma coisa Foi que nem assim, no um show exemplo. que eu fiz, os elementos, Um exemplo. o quinto elemento. Quinto elemento. Que era uma taça pequena, do nada o Davi me chega com uma taça deste tamanho, cheia d'água. Ele, você vai tomar banho no palco. Legal. Ah, gente, é isso. Então, Davi forever na nossa vida, para Nossa sempre. Davi forever. E será. Tem jeito.